No Hora de Agir de hoje nós vamos ligar saúde com o meio ambiente. As alterações climáticas, a agressão que está a ser feita à biosfera está a provocar em todo o mundo aquela que é uma verdadeira crise de saúde pública. Nós vimos já uma das faces dessa crise em 2020 com o coronavírus maldito, esse vírus que virou a vida do mundo e a nossa vida de pernas para o ar de um dia para o outro. E por isso nós temos que compreender que mudanças são estas que acontecem à medida que o planeta aquece. E neste programa nós vamos compreendê-las através de conhecer melhor os vetores que transportam as doenças, as zoonoses que as passam dos animais para as pessoas e também uma pandemia silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a saúde mental. É este o tema para mais um programa. Depois da pandemia, percebemos que a saúde humana está profundamente ligada ao estado do planeta. As alterações climáticas estão a mudar o mapa global das doenças. À medida que o planeta aquece, vírus, bactérias e parasitas encontram novas condições para se propagar. Nas últimas décadas, as infecções transmitidas por mosquitos aumentaram quase 10 vezes em várias regiões do mundo. Doenças como a dengue, o chikungunya ou o vírus do Nilo Ocidental, antes confinadas a zonas tropicais, começam agora a surgir também na Europa. Isto significa que riscos que julgávamos distantes estão hoje mais próximos do nosso dia-a-dia. Cerca de 75% das novas doenças infecciosas que afetam os seres humanos têm origem animal. É neste grupo que se incluem doenças que marcaram as últimas décadas, como o HIV, a gripe das aves, a gripe suína, o Zika ou a Covid-19. A destruição de florestas e a expansão humana sobre habitats selvagens aumentam o contacto entre pessoas, animais e vírus. Em algumas regiões do mundo, a perda de cobertura florestal está diretamente associada ao aumento de doenças como a malária. Ao mesmo tempo, fenómenos extremos como chuvas intensas e cheias estão ligados ao crescimento de surtos de doenças transmitidas pela água. A ciência é clara. A saúde humana, a saúde animal e a saúde dos ecossistemas estão interligadas. Compreender esta ligação é hoje uma prioridade de saúde pública e uma questão que nos diz respeito a todos. Mas as doenças não chegam sozinhas, chegam transportados por vetores, como mosquitos ou carraças. Insetos muitas vezes minúsculos, mas que podem ter um grande impacto na saúde pública e é por isso que precisam de ser vigiados. Nós aqui no INSA e no CEVDI, no Centro de Estudos Vetores e Doenças Infecciosas, nós temos em curso desde 2008 um programa que é a Rede de Vigilância de Vetores, que trabalha sob o Ministério da Saúde e o objetivo dessa rede é fazer a monitorização das populações de vetores, e quando nós falamos de vetores falamos dos mosquitos, das carraças, portanto destes insetos que podem transmitir doença aos humanos e também aos animais. Nós aqui trabalhamos em saúde pública, portanto estamos debruçados na vertente da saúde pública, da doença que pode ser transmitida aos humanos, e aqui estudamos os vetores. Portanto, isso é um programa que nós temos aqui já há vários anos a decorrer, onde nós, no fundo, nesta rede temos acesso a mosquitos, carraças e outros vetores que são colhidos em várias regiões do país, que nos chegam ao laboratório, nós fazemos a sua identificação, processamento, classificamos eles quanto ao grau de infecção, se estão infectados nomeadamente com algum agente patogénico que possa ter implicações em saúde humana, e depois reportamos às autoridades competentes para intervirem e fazerem o controle quer do vetor, quer da doença. As doenças transmitidas por vetores são causadas por micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, que são transmitidas ao homem e aos animais, enquanto alguns vetores, como as moscas, os mosquitos, as pulgas, os piolhos, fazem as suas refeições de sangue. Todos estes animais precisam de ingerir sangue para completar o seu ciclo de vida e é enquanto fazem essa refeição de sangue que transmitem os agentes patogénicos caso estejam infectados. Portanto, não é uma ação direta,
não é um mosquito que causa a doença, é eventualmente os vírus que ele possa ter dentro do seu organismo e que são transmitidos ao hospedeiro enquanto faz a refeição de sangue. Nós em Portugal e globalmente, digamos assim, e falando agora da região europeia e de Portugal, nós estamos a assistir a uma disseminação já há várias décadas, de vários vetores com capacidades invasoras, que são os mosquitos invasores, que realmente eles têm uma capacidade muito grande de serem introduzidos através das mercadorias e do transporte que nós fazemos, e esses vetores, uma vez introduzidos, depois estabelecem-se e proliferam, disseminando para outras regiões. E quer na Europa, quer em Portugal, estamos atualmente a assistir a um fenómeno deste género que está a ser potenciado também pelas alterações climáticas que estão a favorecer o seu estabelecimento. Os principais fatores das alterações climáticas que influenciam os vetores são, sem dúvida nenhuma, o padrão de pluviosidade, as chuvas intensas alternando com períodos de seca e o aumento da temperatura média global, criando condições favoráveis à propagação dos moscas, mosquitos, dos vetores, permitindo-lhes sobreviver em localizações geográficas onde até aí não conseguiam, permitindo que estejam ativos durante um período mais alargado ao longo do ano. Isso favorece, por exemplo, a sobrevivência de espécies exóticas que até aqui não conseguiam sobreviver na nossa região, nomeadamente o mosquito tigre, tão falado, os Aedes albopictus e Aedes aegypti, e faz com que algumas carraças, por exemplo, que só completavam um ciclo de vida por ano, neste momento consigam completar mais do que um ciclo de vida. Relativamente às doenças transmitidas por vetores, existe um risco real da introdução dessas doenças através de importação de casos de pessoas infectadas, e há o risco dessas pessoas, através das suas viagens, chegarem a Portugal e estarem ainda infectadas em Portugal. Portanto, esse risco é real. Relativamente ao risco do estabelecimento dessas doenças, nomeadamente relativamente à malária, há um risco, mas é um risco mais hipotético, ou seja, teoricamente sim, há esse risco. No entanto, os vetores da malária em Portugal já não têm a capacidade que tinham em transmitir essa doença, portanto esse risco é um risco relativo. Até aqui explicámos como é que as doenças chegam. Agora é hora de percebermos a sua origem. As doenças zoonóticas mais comuns em Portugal e que nós temos acompanhado nas últimas décadas são a brucelose, a raiva, a toxoplasmose, a leishmaniose, a leptospirose, um conjunto alargado de doenças, a doença de Lyme, que são doenças que normalmente já estávamos a acompanhar desde há muito tempo atrás e que felizmente têm vindo a diminuir aquilo que é o seu peso de doença, ou seja, o número de internamentos, óbitos, sequelas que ficam, muito também à custa daquilo que é uma melhoria da capacidade de tratar estes doentes, que a ciência também tem evoluído, e também devido àquilo que tem sido o menor espaço habitacional, o menor habitat que tem alguns destes vetores, que estão a ser cada vez mais ameaçados com as alterações climáticas e com o avanço da urbanização que nós humanos fazemos dos espaços verdes, e portanto um menor espaço para que estes vetores, sejam carraças, sejam mosquitos, possam desenvolver-se, e por isso temos aqui uma maneira também de contrariar a evolução do risco de transmissão destas doenças, além de que a população também está mais atenta e com mais cuidados na maneira como lida com alguns animais e, obviamente, as condições sanitárias que eles também as proporcionam. Cada vez mais importante que os cidadãos têm para que haja um alerta precoce, e isso é que é a parte fundamental, ou seja, o cidadão deve conhecer as características dos diferentes vetores, especialmente daqueles que são invasores, para poder então denunciar a presença, e existem até mecanismos para o fazer e assim poder alertar as autoridades. E existe uma aplicação, no caso concreto dos mosquitos, que torna toda essa atividade mais fácil, quer a detecção, quer o alerta, que chama-se mesmo Mosquito Alert. E obviamente que o cidadão que descobre a nível local estas realidades e alerta, as autoridades de saúde que vão ao local, avaliam, retiram espécimes e enviam, e os cientistas que avaliam, é uma sinergia que nós devemos sempre potenciar, porque é do conjunto dos conhecimentos e atitudes de todos que depois vamos
vamos ter a capacidade de atuar o mais precocemente possível e evitar que tenhamos, de facto, a instalação em Portugal de doenças, ou minimizar o seu risco de doenças que seriam tropicais e não seriam normais no nosso país. Claro que tudo isto não é só feito a nível de Portugal, a Europa toda está a trabalhar nesse sentido porque nós não estamos fechados ao mundo e por isso, sabendo que em Espanha, em Itália, em França já foram diagnosticados algumas destas doenças em utentes, nós sabemos que o risco está-se a aproximar e quanto mais trabalharmos em conjunto, a nível europeu no mínimo, mas acho que a nível mundial também a colaboração existe, mais facilmente nós vamos minimizar este risco e evitar que aconteça seja o que for. Vivemos tempos de muita incerteza. Preocupando-nos com o futuro, lidamos com cada vez mais informação e nem sempre conseguimos lidar bem com o mundo à nossa volta. As alterações climáticas, doenças, as ameaças do nosso tempo são tudo problemas complexos e é aqui que entra a saúde mental, aquilo que por dentro nos molda e condiciona a forma como vivemos. As alterações climáticas afetam de forma diferente grupos populacionais específicos e hoje em dia falamos que um dos grupos mais afetados são as crianças e os jovens, porque estão num processo de desenvolvimento e, portanto, devem estar expostos também às alterações climáticas durante mais tempo ao longo do seu ciclo de vida. Estão também mais envolvidos na luta climática, mas há também outros grupos, por exemplo, os idosos, por uma questão de maior vulnerabilidade de saúde, os grupos populacionais com maior vulnerabilidade socioeconómica e também aqueles que já têm vulnerabilidades ao nível da saúde mental prévias, isto mais por um efeito cumulativo. Falamos também, por exemplo, de populações indígenas ou populações que estão mais ligadas à terra, portanto, culturalmente mais ligadas à terra, e pessoas, por exemplo, que em termos de profissão ou trabalham mais diretamente com as alterações climáticas, falamos, por exemplo, de cientistas que estudam as alterações climáticas ou de pessoas que trabalham na agricultura e, portanto, sentem mais diretamente esses fenómenos e, portanto, isso afeta os seus meios de subsistência. Sob o ponto de vista internacional, diversas organizações, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já reconhece as alterações climáticas como um dos principais, ou a crise climática, como uma das principais ameaças à saúde pública no século XXI, e outras organizações importantes, como a Lancet Countdown, a Associação Europeia de Saúde Pública, a própria Organização das Nações Unidas, também já começam a criar, portanto, normativas e diretivas no sentido de dar resposta a esta problemática. Nós podemos estar expostos às alterações climáticas de três formas distintas. A primeira, quando experienciamos diretamente um fenómeno climático, um incêndio, uma tempestade, quando são exacerbados pelas alterações climáticas, e nesse sentido podem surgir situações de stress ou de trauma, como por exemplo a perturbação de stress pós-traumático, situações de ansiedade. Uma outra forma de exposição é uma exposição indireta, e isso acontece quando nós não vivemos diretamente o fenómeno climático, mas algo no nosso dia-a-dia é afetado por esse fenómeno, por exemplo, campos agrícolas que garantem a nossa subsistência alimentar. E uma terceira forma é através da exposição vicariante, que é quando nós ouvimos falar das alterações climáticas através de meios de comunicação social ou quando ouvimos relatos da experiência de alguém. Isto traz aqui alguma situação também de vulnerabilidade emocional e traz associado a alguns fenómenos que nós temos ouvido bastante falar nos dias de hoje, como por exemplo a ecoansiedade, que no fundo é um termo-chapéu para estas emoções exacerbadas que as pessoas sentem perante as alterações climáticas e que no fundo podem ter aqui alguma interferência na nossa vida diária. Neste sentido é aqui importante explicar que a ecoansiedade não é uma patologia. Portanto, é uma resposta real e adaptativa a um fenómeno que é também ele real e, portanto, nesse sentido é muito importante nós validarmos estas emoções junto das pessoas. Existe um estudo que foi publicado em 2021, que é um estudo muito interessante, realizado em 10 países,
numa amostra de 10 mil jovens entre os 16 e os 25 anos, que dizem que 75% dos jovens apresentam preocupação, sofrimento até mesmo, associado às alterações climáticas e que quase metade, quase 50% desses jovens experienciam uma alteração da sua funcionalidade e do seu bem-estar diário. E isto diz-nos muito daquilo que é o impacto da crise climática na saúde mental dos mais jovens. É inequívoco que na juventude, na idade da entrada na vida adulta, na vida independente, nós tendemos a projetar muito o que vai ser o nosso futuro. E todo o ruído em torno das alterações climáticas, toda a compreensão de que o mundo que nos espera ou que nos pode esperar não é aquele que nós gostaríamos e aquele que é mais indutor de uma vida saudável, cria naturalmente ansiedade, ou seja, cria um certo medo daquilo que se vai encontrar no futuro. A ecoansiedade é uma resposta emocional à volta de uma antecipação negativa do futuro, ou seja, há este problema das alterações climáticas, nós estamos numa crise ambiental e a ecoansiedade tem uma particularidade relativamente a outras formas de ansiedade. As pessoas podem ter ansiedade relativamente a coisas que a ameaça não é tão grande assim, mas a sua resposta é desproporcional. Na ecoansiedade não, é uma resposta adequada à gravidade do problema. É importante também dizer que as alterações climáticas não estão apenas associadas a episódios específicos. Há uma degradação crónica ambiental, como falávamos, que se sente ao longo dos anos, por exemplo, a subida das temperaturas, a subida do nível da água do mar, e esta exposição também pode trazer estes maiores níveis de ecoansiedade e de stress. Portanto, no fundo, há aqui uma interferência com o nosso bem-estar psicológico. Este é um problema que nós conseguimos lidar com ele melhor e conseguimos regular-nos melhor se o pudermos dividir com alguém. Portanto, a minha recomendação é esta: procurem pares, procurem formas de agir no mundo que se façam sentido nas vossas vidas, procurem informação. Se sentirem que a ansiedade está já num nível muito elevado, que está a ser impeditiva de uma vida com qualidade, procurem ajuda profissional, procurem um psicólogo, para conseguirem lidar com isso e ultrapassar, em vez de ficarem isolados. Em termos familiares, é muito relevante que se criem espaços para falar acerca das alterações climáticas, da crise climática. Portanto, sem alarmismos, sem sensacionalismo, de uma forma correta, mas um espaço onde os jovens sintam que podem ser ouvidos, podem falar sobre aquele tema, podem partilhar informação acerca daquele tema, da forma como se sentem face a ele, e que sejam efetivamente escutados pela sua família. Na escola, o essencial é investir na literacia emocional e também na literacia em saúde mental relacionada com este tema em concreto, ou seja, explicar aos jovens que este tipo de emoção, este tipo de sentimento associado à crise climática é normal, pode acontecer, mas acima de tudo ajudá-los a criar estratégias emocionais para lidarem da melhor forma possível com esta questão. Para terminar, uma ideia simples. Das mais 350 novas doenças que foram registadas desde 1960, podemos encontrar duas causas principais para elas terem aparecido. A primeira é o facto de estarmos a invadir e a destruir cada vez mais os habitats. Invadimos um espaço que não é o nosso para extrair os recursos que a economia precisa. Isso faz com que tenhamos um contacto cada vez mais frequente com animais, vírus e bactérias que antes não tínhamos, e isso é a razão para o aparecimento de algumas destas doenças. A segunda é a crise climática. O planeta aqueceu porque nós despejamos poluição gasosa na atmosfera e com um clima mais quente está também a aparecer doenças que antes existiam nos trópicos em latitudes mais elevadas, como é o caso do dengue e da malária. Podemos vigiar, podemos controlar, podemos avançar na ciência descobrindo vacinas num tempo cada vez mais recorde, mas podemos também pensar em não agredir a natureza, porque sabemos que sempre que a agredirmos, ela vai responder e, ao invés disso, viver em harmonia com ela. Hora de agir, um abraço amigo e até para a semana.